vamos lá. O que você entende por perseguição? A perseguição, ela vem dos anticristos. A perseguição, ela vem daqueles que são ateus, daqueles que são satanistas, daqueles que são de qualquer outra religião que não a nossa. Pessoal, vamos lá. Não tem como eu basear a minha vida e tudo que eu faço, tudo que eu falo, inclusive o que eu estudo, no que as pessoas acham, no que as pessoas acreditam ou imaginam que eu deveria fazer. Concorda comigo? Você que está assistindo, se você pensa diferente de mim em determinados assuntos, como que eu posso fazer esse vídeo e estudar e preparar tudo e basear minha vida e tudo aquilo que eu acredito com base no que você pensa? E se são duas pessoas que pensam diferentes? Como que eu posso me adaptar? Como que eu posso adivinhar o que vocês acreditam ou não acreditam para que eu possa falar aquilo que vocês vão concordar? Sendo que agora somos três que pensam diferente. Como que eu posso agradar todo mundo? Vocês acham que é possível agradar a todos? Como é difícil. As pessoas são difíceis. Claro que eu acredito que o próprio Jesus gostaria de ter agradado o mundo inteiro, mas é impossível. As pessoas são muito diferentes umas das outras. E quando se trata de religião, então, meu Deus, quando se trata de teologia, Senhor amado, as pessoas brigam, as pessoas se digladiam, as pessoas querem matar e morrer por causa daquilo que elas acreditam. E isso causa muita separação, muita divisão, isso causa muito problema. E a igreja era para ser um corpo, um só corpo, uma só mente, um só coração, uma só doutrina, uma só fé, uma só linha de raciocínio, um só caminho, uma só verdade. Sabe, eu recebi um texto ontem pelo WhatsApp. Provavelmente alguém que viu algum vídeo no YouTube ou no Instagram e conseguiu o meu telefone e me mandou uma mensagem ontem. Eu vou ler a mensagem para vocês. O triste desta geração de cristãos são os rebeldes que se afastam das igrejas locais, denominações. Eles difamam as lideranças e a forma como a liderança conduz sua denominação, pelo simples fato de não conseguir a atenção para si. O estrelismo e a fama. Isso mesmo, digo estrelismo e fama, pois se fosse o Cristo o único motivo da nossa existência, não deixaríamos algo tão pequeno nos tirar a paz a ponto de gravar vídeos na internet para atrair a atenção daqueles que precisam de salvação. Nós os enganamos, insinuando que não precisam ir ao culto local. Usamos um monte de falácias para satisfazer nosso ego machucado, quando na verdade deveríamos reconhecer onde erramos e recomeçar. Fazemos vídeos sobre o nosso dia a dia, quando na verdade necessário é que ele cresça e eu diminua. Achamos N maneiras de nos justificarmos criando métodos usando a Bíblia para nos sentirmos melhores. Penso eu, quão cristãos realmente somos quando nos vêm as lutas e acabamos fugindo delas. Criando mais uma vez um bezerro de ouro, por ser mais fácil assim. Devemos pregar o Evangelho, falar sobre a salvação e o Salvador, e não usar a teologia como arma. Paz e bem. É muito fácil a gente falar do que a gente não entende, né? Essa pessoa não me conhece, não sabe o que é que a gente tem passado, não sabe os motivos pelo qual a gente deixou a última denominação que a gente estava. E o mais difícil nisso é que
se eu estou errado, o que eu acredito que vai acontecer. Eu não sou e nem quero ser o dono da verdade. Eu quero apenas conhecer a verdade. E buscar a verdade é um princípio que eu não abro mão. Sabe, quando eu me converti, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu me converti, antes de eu me converter, eu gostava muito do sistema solar. Sabe, eu amava o sistema solar. E eu tinha comprado um curso e estudava todo dia sobre o sistema solar, gostava muito. E quando eu me converti, uma das primeiras coisas que foi tratado no meu coração, no meu ego, né, no meu conhecimento, foi o formato da Terra. E eu comecei a estudar o formato da Terra na teoria da Terra plana, como se realmente fosse real, porque eu estudei o sistema solar como se fosse real. Então nada mais justo do que eu estudar a Terra plana como se fosse real. E aquele episódio, aquele momento, Deus me mostrou que a verdade, ela precisa ser buscada com um compromisso inegociável. Você não negocia a verdade. Pode doer, pode te machucar. Poxa, uma pessoa, hoje eu tenho mais de 30 anos, deixar de crer em algo que eu acreditei a minha vida inteira para crer em algo que estão me falando agora é doloroso, é doído, realmente dói, realmente machuca, mas é a verdade. Então eu vou escolher a verdade. Jesus disse que ele era a verdade, o caminho e a vida. Como podemos seguir Jesus Cristo se negligenciamos a verdade por medo da dor? Já pensou como seria se Jesus tivesse supervalorizado a dor e escolhido mentir ou ocultar a verdade para que não doesse, para que não sentisse dor? Meus queridos, nós fomos eleitos para um propósito. Nós não fomos eleitos para a salvação. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. Salvação é algo que nós conquistamos através da fé. Crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos, mas nós não fomos eleitos para ser salvos. Nós fomos eleitos por um propósito. E esse propósito tem tudo a ver com a verdade. Então eu não posso basear toda a minha história, minha vida, os meus aprendizados, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu aprendi, eu não posso me basear no que as outras pessoas falam, no que as outras pessoas acreditam. Se eu estiver errado, meu querido, meu amigo, venha, conversa comigo, porque como eu estava dizendo, o pior na situação desse homem é que ele não teve coragem de manter a conversa. Ele mandou a mensagem e acho que, não sei se desligou a internet, ou bloqueou o celular e sumiu. Tá ligado? Sabe aqueles caras que chega, dá o tapa e sai correndo? Foi mais ou menos isso. Ele chegou, falou o que queria falar e de medo de ouvir algo, saiu correndo. Mas eu gostaria que ele tivesse ficado. Porque se eu estiver errado, eu gostaria de ser admoestado, eu gostaria de ser repreendido. Para quê? Para que eu direcionasse os meus passos, os meus caminhos para a verdade. Para que eu me voltasse para a verdade. Essa não seria a sua função? Se você realmente acredita que o que eu estou fazendo é errado, como um irmão em Cristo, a sua função não seria me repreender com amor, para que eu deixe o caminho errado e me volte para o caminho correto da verdade, da justiça, que é o Senhor Jesus? O cara falou, vazou. Eu mandei uma mensagem, cumprimentei ele com a paz e perguntei quem era ele. E a mensagem nem chegou no celular dele, porque acho que ele deve ter desligado o celular. E ele não respondeu. E aí hoje de manhã apareceu uma imagem no WhatsApp dele. E aí eu mandei mensagem de novo. Falei, ô irmão, como foi que eu falei? Eu não lembro agora como é que eu falei. E ele me respondeu a mensagem com aquela música
também não me lembro o nome dela, que canta aquela música do Evangelho dos Fariseus, né? Então, obviamente, ele está muito machucado, ele está muito irritado, nervoso, ele está inconformado com o que eu venho fazendo, eu e minha esposa vemos fazendo. Algum vídeo deve ter incomodado muito ele. Mas, irmão, eu te convido, venha conversar comigo. O que vale mais do que o meu ego e o seu ego, o meu achismo e o seu achismo, é a verdade. A verdade vale mais do que tudo isso. Não é? Então vamos conversar. Vamos chegar no consenso da verdade. Oramos juntos e buscamos a verdade juntos. Tenho certeza que quando nós nos dedicamos a encontrar a verdade, ela vem até nós. É da vontade do Senhor que nós conheçamos a verdade. Como podemos cumprir o nosso chamado, aquele do qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou, como nós podemos cumprir esse chamado se não temos nem sequer vontade de buscar a verdade? Meus irmãos, o que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus. Eu conheço tanta gente que negligencia a verdade por achar que não é importante. Meu Deus! Meu Deus! Como assim a verdade não é importante? Como assim tanto faz? Como assim tanto faz? Nem para um ponto e vírgula da Bíblia eu olharia e diria, tanto faz esse ponto e vírgula está aqui ou não. É Bíblia. Existe um livro mais importante na face da terra do que a Bíblia, do que a palavra de Deus? Existe algo, um objeto, ou uma pessoa, ou um status, ou uma posição, ou um canal no YouTube? Existe qualquer coisa nesse mundo que seja mais importante do que a palavra de Deus? Não existe. Não existe. Não existe. Não é nada mais importante do que a palavra de Deus. A não ser, é claro, o próprio Deus. Eu fico com a palavra. Eu vou ficar sempre com a palavra. Se eu tiver de escolher entre o conselho de um pastor, a palavra de um pastor, ou a palavra do meu pai, da minha mãe, ou a palavra da minha esposa, ou a palavra do meu filho, antes de eu ficar com qualquer uma dessas pessoas, eu fico com a palavra de Deus. Paulo vai ainda mais além. Se um próprio anjo vier descer do céu e vier me falar algo que seja contrário ao que está na Escritura, eu vou ficar com a Escritura. Porque não tem nada mais importante do que ela, meus queridos. Nada, nada. Bom, se você discorda do que eu estou dizendo, se você discorda desse posicionamento, se você discorda ou se você concorda com o que eu estou falando, deixa um comentário aí embaixo para mim ver. Sabe, porque é triste você faz o vídeo, você coloca aquilo ali que você acredita, é aquilo que Deus tem tratado com você, é o que Deus tem falado no seu coração. Nós nunca vamos abrir o celular, abrir a câmera e falar de algo que nós não sabemos, ou falar de algo que é um devaneio, ou foi um sonho que nós tivemos, Não, tudo que a gente for falar é aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, é aquilo que a gente tem aprendido, é aquilo que a gente tem estudado. Eu vi um comentário esses dias num vídeo que dizia assim, não importa, era um cara respondendo um comentário de outra pessoa, e ele falando, não importa, você não precisa estudar a Bíblia, o que importa é você meditar. Cara, por mais que seja uma coisa que eu considere um absurdo, eu quero ver isso porque eu quero poder falar sobre essas coisas, sabe? Poxa, é muito triste eu entrar nos comentários dos vídeos que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta responsabilidade, sabe? Compromisso, e a gente vê, tipo, ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Mas a galera tá discordando. A galera tá mandando mensagem no WhatsApp falando que a gente é herege, né? O pessoal que era da nossa denominação
não olha mais na cara. Passa na rua, faz de conta que não vê, sabe? Cumprimentar com a paz, então, meu Deus, dentro da igreja já era difícil. Imagina agora que a gente não está mais lá. Então eu te peço de verdade, se você concorda ou se você discorda de tudo que eu estou falando, deixa aí no comentário. Comenta aí, fala comigo, fala comigo. O que você mandar aí no comentário, concordando, discordando, eu vou responder, porque da mesma forma que você pode ser edificado com esse vídeo, eu posso ser edificado com o seu comentário. E aquilo que você comentou, Deus pode tratar no meu coração e virar um outro vídeo, que vai edificar outras pessoas. Meu Deus, isso é o reino ou não é o reino? O reino se trata disso, de você edificar a vida do próximo. Nós somos eleitos para isso, para servirmos a um propósito. E o propósito sempre é abençoar o próximo, nunca nós mesmos. Eu não sou eleito para ser salvo. Mas, hoje em dia, o que a igreja nos ensina é isso. Você é eleito, você é escolhido. Então você vive para ser salvo. Como essas várias pessoas já me disseram, não me importa isso que você está falando, se é verdade, se não é, o que importa é que eu sou salvo. O que importa é só aquilo que me leva à salvação. Egoísta. Egoísta. Você não está pensando no próximo, você está pensando na sua salvação. Sabe? Nós fizemos um vídeo esses dias, a Maia fez um vídeo falando do Apocalipse. Que o livro de Apocalipse não é um livro para a gente temer, é um livro para a gente se alegrar, é o livro da nossa esperança, é o livro, né, top da Bíblia. E ela fez esse vídeo e, claro, né, as pessoas não gostam de ouvir essas coisas, então realmente não foi uma coisa assim muito, sabe, não teve várias visualizações, mas teve uma pessoa, que provavelmente é lá de Portugal, que falou assim, olha irmã, eu tava com medo. Gente, tá cheio de pernilongo aqui, meu Deus. Eu vou embora. Eu tava com medo, porque esses dias teve um apagão aqui, a gente ficou sem luz e eu tava com muito medo do apocalipse e tal. E quando eu assisti o seu vídeo, eu fui edificado e eu tive paz, eu encontrei paz no meu coração e o medo foi embora. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho da salvação que o nosso querido aí falou. Bom, enfim. Eu acho que eu vou ter que ir embora. Os pernilongos estão me carregando vivo. Já está de noite. Também eu não sei nem se vocês estão me enxergando ainda. Mas está na hora de ir para casa. Olha só, o meu objetivo não é falar mal de ninguém. O meu objetivo não é arrumar contenda com ninguém, sabe? O meu principal objetivo, gente, não é nem ser salvo. Porque salvo, eu sei que eu já estou. Eu fui chamado para um propósito. Eu fui chamado para fazer algo. E fazendo esse algo, eu sei que eu estou salvo. Eu sei que eu estou salvo. Então eu não vou viver a minha vida buscando a salvação, porque eu sei que eu já estou salvo. Glória a Deus. Então o meu maior propósito é ser útil. Ser útil no reino. Ser útil para o reino do Senhor. Sabe, achar graça aos olhos dele, achar graça. Agradar o coração do Pai. Essa é a minha vontade. Esse é o desejo do meu coração. De verdade, claro que nós, morando no planeta Terra, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de sustento, nós temos sim as nossas vontades, nossos sonhos, né? Mas não foi para viver essas vontades e esses sonhos que eu fui chamado. Eu fui chamado para edificar o corpo de Cristo, para ajudar os meus irmãos, e para ter um compromisso inegociável com a verdade. Porque se eu não defendo a verdade, não tem por que ninguém acreditar no que eu digo. Se eu não defendo a verdade, eu sou só mais um. Então é isso, minha gente. É isso, meu povo. Que Deus abençoe muito vocês. E, bom, é isso.